Fala Dorla Lima, na LTC Limas Treinamento e Capacitação, mais uma dica do Dodô. Hoje nós vamos aprender a unificar duas tabelas ou mais no Power BI, né? Não sei para quem tem experiência em Excel, antes a gente utilizava o PROC-V e hoje, aqui no Power BI, nós vamos aprender efetivamente usando uma chave primária, né? A gente vai ter uma aula para falar um pouco de chave primária, mas hoje a gente vai dar uma pincelada, né, no que é, mas explicando muito superficialmente o que é uma chave primária, e a gente dá sempre o exemplo do CPF, né? Cada um tem o seu CPF, então a chave primária, ela é efetivamente o CPF daquele item, daquele produto, daquela venda, daquele vendedor, enfim, o que a gente estiver tratando, ele tem uma chave que ele é única, ele é exclusivo. Então, ele é o CPF, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu vou pegar uma tabela, né? A gente já tinha uma tabela no nosso arquivo, que era essa tabela vendas, e a gente adicionou essa tabela vendedor. E para quem não viu a primeira aula, que foi sobre obter dados do Power BI, é só voltar lá nessa aula, é uma aula de 6 minutos e um pouquinho, que explica efetivamente como você obtém os dados. E aí você vai extrair uma nova tabela ou obter novos dados para o Power BI. Vale lembrar aqui para vocês, se vocês estão gostando dos vídeos até agora, dessas aulas que a gente está ministrando para vocês, vocês assinem o canal e também dão uma curtida lá, porque isso ajuda pra caramba pra gente, tá bom? Bom, então, efetivamente, vamos começar a aula aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu obtive os dados, né, e peguei essa tabela vendedor. Dentro dessa tabela vendedor, eu tenho aqui o ID do vendedor, a loja, o nascimento e o nome, ou seja, dados de um vendedor, de uma pessoa, né? E na outra tabela, eu tenho a tabela vendas com data, ID da loja, ID do produto e ID do vendedor, preço, quantidade e total. Reparem que nessa tabela ID vendas, ela tem algo em comum com a tabela vendedor, que é esse ID vendedor. E o que o Power BI já faz quando ele tem duas colunas que têm o mesmo nome? Ele vem aqui nesse campo, dentro desse campo modelo, ele já faz uma correlação. E olha que interessante, eu obtive essas tabelas, né? Peguei essa tabela vendedor e o Power BI ele já fez a correlação entre os dois. E reparem, aqui eu tenho o número 1 e aqui eu tenho um asterisco. O que significa isso, Adorlar? Caramba, um tem o número 1, outro tem um asterisco. O que é? Isso é um relacionamento de 1 para muitos. O que isso quer dizer? Lembra do CPF que eu falei para vocês? Quando nós fazemos compras, geralmente é um CPF, ou seja, você, eu, comprando em várias lojas. E isso que ele está dizendo aqui. Aqui eu tenho um vendedor, né, específico, uma pessoa, que pode vender diversos produtos. Então é essa correlação que ele atribui, ok? Mediante a isso, feito essa relação, o Power BI conseguindo fazer esse relacionamento, a gente não precisa se preocupar em fazer um relacionamento. Porém, nós vamos fazer aqui para poder mostrar a vocês como se faz esse relacionamento. Bom, primeira coisa que eu devo fazer, identificar quem são os itens em comum nas duas tabelas que eu quero utilizar. E depois arrastar, simplesmente, ID vendedor para ID vendedor. Reparem o seguinte, o relacionamento que vai existir vai ser o mesmo. Lembra que estava 1 para muitos? Ele continua igual. Ou seja, eu posso fazer esse relacionamento manual, como eu acabei de fazer, ou se o Power BI identificar uma relação entre essas duas tabelas, ele automaticamente já vai fazer. Ok? Bom, continuando nossa aula de unificação de tabelas, reparem esse gráfico aqui. Reparem que o gráfico, ele tem os meses, né, do ano e tem o total de cada mês vendido, ou seja, de cada venda que eu realizei naquele mês. O que eu vou criar agora aqui? Eu vou deixar esse gráfico aqui no cantinho, né, e vou criar um novo gráfico, com as mesmas informações que estão nesse aqui. Reparem o seguinte, eu vou utilizar o mesmo gráfico clusterizado,
Vou pegar o total de vendas aqui, arrastar para o eixo. E aí, bom, desculpa, arrastar para valores, né? Para ele me dar o valor que eu vendi. No rótulo de dados, essa aula esses itens que a gente está colocando aqui, a gente já viu na outra aula, né? Vale relembrar lá, só dar uma chegadinha lá na aula, relembrar como inserir rótulo de dados, né? E vou efetivamente colocar nenhum para aparecer o valor total aqui para mim. Beleza, feito isso, eu tenho mais algumas informações a complementar. Repare, nesse gráfico aqui de cima, eu tenho as vendas por mês. Só que eu tenho uma informação nova. Eu tenho os vendedores. Então, ao invés de colocar o valor de vendas no mês, eu quero saber quanto cada vendedor vendeu. Então, o que eu posso fazer? Eu posso arrastar o nome do vendedor para o eixo. E olha o que acontece. Está vendo aqui? Deixa eu diminuir um pouco esse gráfico, né? Para a gente ter espaço para observar melhor. Né? Vou botar por cima mesmo, não tem problema aqui. Só para eu aumentar um pouquinho ele. Vou fazer assim. Agora eu vou puxar ele para baixo. Reparem, cada coluna ela é referente a um vendedor. Joana Costa, Rosana Félix, Jéssica, Anderson. Cada um foi referente à venda que foi feita pelos vendedores. Só que tem algo muito mais interessante que a gente pode fazer ainda, além de colocar os vendedores. Olha só, eu vou pegar o gráfico de cima de novo. Olha que interessante. Existe uma função aqui que ela se chama Drill Down. Que eu posso pegar um gráfico e colocar informações sobressalentes. Por exemplo, eu vou extrair esse dia aqui, vou excluir. E aqui no nome do vendedor, eu vou arrastar para o eixo aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, olha. Embaixo do mês. Repare que apareceu uma setinha aqui, ó. Eu vou clicar nessa seta e eu quero saber o seguinte. O que os vendedores venderam no mês de fevereiro? Eu vou clicar aqui. Olha o que vai acontecer. Ele vai me dar a lista dos vendedores e quanto cada um vendeu. Reparem, são os mesmos nomes que estão na lista aqui de baixo, no gráfico de vendas por vendedor. Beleza, galera? Então, recapitulando, o que a gente viu até agora e o que viu até aqui. A gente fez a unificação de duas tabelas, porque percebam, desse gráfico aqui eu tenho dados da tabela vendas e tenho da tabela vendedor. E desse gráfico aqui, a mesma coisa. Tenho dados da tabela venda e da tabela vendedor. E olha o que é mais legal. Eu vou voltar aqui, ó, setinha para cima, ele volta na condição inicial. Olha o que bacana. Se eu tirar essa seta aqui agora, o que ele vai fazer? Ele já faz um filtro automático quando eu clico sobre o mês ou sobre o vendedor. Os dois gráficos eles conseguem interagir entre eles. Por exemplo, eu quero saber quantos vendedores venderam em junho. Olha o que acontece. Tá vendo? Ele me dá os valores aqui, ó. Eu quero em julho. Eu quero em abril. Beleza? E outra coisa, se eu quiser saber do vendedor, um vendedor específico, eu quero da Rosana. Quanto ela vendeu ao longo dos meses, né? Então aqui eu tenho o valor total que ela vendeu e quanto ela vendeu ao longo dos meses. Isso é uma função bem bacana, isso que o Power BI te traz, essa customização dos dados, onde você consegue realmente fazer uma unificação entre as suas tabelas. Tá bom, meus amigos? Bom, hoje a gente vai ficar por aqui. Não esqueça de dar aquela curtida no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também na próxima aula, que será a quarta aula da gente, nós vamos aprender a criar uma medida. Né? Nós vamos criar a primeira medida e vocês vão entender um pouco essa questão das medidas. Tá? Então, na próxima aula, criando medidas. Beleza, meus amigos? Fica com Deus, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.